Eu abri meu e-mail numa terça-feira normal, tomando café, quando vi a notificação do banco. Fatura do cartão de crédito disponível. Cliquei sem pensar muito, e então vi o número. R$ 150 mil. Meu estômago virou, minhas mãos começaram a tremer, porque eu sabia, com absoluta certeza, que não tinha feito nenhuma dessas compras. Meu nome é Rafael, tenho 27 anos, e trabalho como designer gráfico. Meu salário é bom, mas não é nada extraordinário. Ganho cerca de 5 mil por mês. Vivo sozinho num apartamento alugado, pago minhas contas e sempre fui super cuidadoso com dinheiro. Cartão de crédito para mim sempre foi aquela coisa que eu usava com paranoia, sabe? Sempre conferindo extrato, sempre com medo de cair em dívida. E agora estava olhando para uma dívida de R$ 150 mil. Eu li o extrato linha por linha, achando que tinha que ser algum erro do sistema. Mas não era, eram dezenas de transações. Compras em lojas de eletrônicos, joalherias, sites internacionais, reservas de hotéis em cidades que eu nunca visitei. Tinha até compra de passagens aéreas para Miami. Miami! Eu nunca saí do Brasil na minha vida. Respirei fundo e liguei para o banco na mesma hora. Aquela espera na linha, ouvindo musiquinha irritante, foi uma tortura. Quando finalmente me atenderam, expliquei a situação. A atendente foi educada, mas tinha aquele tom de quem já ouviu essa história 1000 vezes e não acredita em metade delas. Senhor, o senhor está dizendo que não reconhece nenhuma dessas compras? Nenhuma, literalmente nenhuma. E o cartão está com o senhor? Eu olhei para minha carteira ali do lado. Peguei ela, abri e gelei. Meu cartão não estava lá. Não, não está. Entendo. Quando foi a última vez que o senhor viu o cartão? Eu tentei lembrar. Tinha usado ele no sábado, 4 dias atrás, para pagar no supermercado. Depois disso, não lembrava. Talvez tivesse deixado em casa, talvez tivesse perdido. Minha cabeça estava girando. A atendente me disse que ia abrir um processo de contestação, que eu precisava ir até uma agência fazer um boletim de ocorrência e que, enquanto isso, o cartão seria bloqueado. Mas ela também deixou bem claro, até a investigação ser concluída, eu seria responsável pela dívida. R$ 150 mil, 30 vezes meu salário. Desliguei o telefone e fiquei ali sentado, olhando para a parede. Como isso tinha acontecido? Eu era cuidadoso, eu checava meu extrato. Nunca tinha caído em golpe, nunca tinha dado meus dados para ninguém. Como alguém tinha conseguido meu cartão? E então me bateu um pensamento pior. E se o banco não acreditasse em mim? Passei o resto do dia em modo automático. Fui até a delegacia fazer o boletim de ocorrência. O delegado foi simpático, mas direto. Me disse que casos de clonagem e fraude de cartão eram super comuns, mas que a investigação podia demorar meses, que eu precisava juntar todas as provas possíveis de que não fui eu quem fez as compras. Voltei para casa e comecei a vasculhar cada canto do apartamento procurando o cartão. Revirei gavetas, bolsos de jaquetas, mochilas antigas. Nada, ele simplesmente tinha sumido. Tentei lembrar o sábado, minuto por minuto. Supermercado, passei o cartão, coloquei as compras no carro, voltei para casa. Será que deixei cair no estacionamento? Será que alguém pegou? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, fazendo contas na cabeça. Se o banco decidisse que eu era responsável, como eu ia pagar isso? Não tinha economia suficiente. Teria que vender meu carro, talvez até sair do apartamento. Minha vida inteira desmoronando por causa de algo que eu nem fiz. Na manhã seguinte, voltei ao banco. Dessa vez, pedi para falar com um gerente. Queria entender melhor como o processo ia funcionar. O gerente, um cara de uns 40 anos chamado Gustavo, me recebeu na sala dele. Foi educado, mas eu podia ver no olho dele aquela desconfiança. Rafael, vou ser honesto com você. Casos assim são complicados. A gente precisa investigar, ver se houve fraude real ou se foi negligência sua. Negligência? Eu nunca dou minha senha para ninguém, nunca caio em link falso, sempre confiro o extrato. Eu entendo, mas olha só, ele virou a tela do computador para mim. Várias dessas transações foram feitas com senha, com a sua senha. Meu sangue gelou. Isso é impossível. Minha senha só eu sei. Eu nem anoto ela em lugar nenhum, tá só na minha cabeça. Gustavo suspirou. Olha, não tô te acusando de nada, mas a gente precisa investigar, porque se as compras foram feitas com senha, o sistema entende que foi você quem autorizou. Saí do banco me sentindo pior do que quando entrei.
Como alguém tinha minha senha? Eu nunca tinha contado para ninguém. Era uma combinação aleatória de números que só eu sabia. Nada relacionado a datas importantes, nada óbvio. Fiquei tentando pensar em alguma situação onde eu pudesse ter digitado ela e alguém ter visto por cima do meu ombro, mas não lembrava de nada. Nos dias seguintes, comecei a minha própria investigação. Primeiro, entrei em contato com as lojas onde as compras foram feitas. Algumas foram super prestativas, outras nem tanto. Uma joalheria em São Paulo me mandou o comprovante da compra. Tinha uma assinatura, mas definitivamente não era a minha. Fotografei tudo, guardei como prova. Depois, peguei o extrato e marquei cada transação num mapa. As compras estavam espalhadas por várias cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, até Porto Alegre, todas feitas em menos de uma semana. Obviamente, era impossível eu estar em todos esses lugares. Eu trabalhava de casa, tinha reuniões online gravadas que provavam onde eu estava em determinados horários. Mas o banco continuava investigando, e a dívida continuava lá, pendurada sobre minha cabeça como uma guilhotina. 2 semanas depois do pesadelo começar, eu recebi uma ligação estranha. Era um número que eu não conhecia, de São Paulo. Atendi com receio. Alô? Rafael? Era uma voz jovem. Sim, quem é? Você não me conhece, mas eu acho que você precisa saber de uma coisa. Meu coração acelerou. O quê? Eu trabalho num shopping aqui em São Paulo. Ontem, uma mulher tentou usar um cartão que foi negado. Ela deixou cair a bolsa e um monte de cartões caiu no chão. Uns 15, 20 cartões, diferentes nomes. Eu achei estranho e anotei alguns dos nomes antes dela ir embora. O seu era um deles. Eu segurei o telefone com tanta força que minha mão doeu. Você lembra como ela era? Sim, morena, cabelo longo, mais ou menos uns 30 anos. Tinha uma tatuagem no braço esquerdo, uma flor. E você chamou a polícia? Não, eu não tive certeza na hora. Mas aí eu pesquisei seu nome, achei você nas redes sociais e achei que devia te avisar. Agradeci 1000 vezes, peguei todas as informações que ela tinha e liguei imediatamente para o delegado. Ele pareceu interessado, disse que ia verificar câmeras de segurança do shopping. Pela primeira vez em semanas, senti um fio de esperança. Mas essa esperança logo se transformou em raiva. Raiva de ter sido vítima, raiva de estar passando por isso sem ter feito nada de errado, raiva do sistema que me tratava como culpado até provar inocência. Passei o resto do dia em modo automático. Fui até a delegacia fazer o boletim de ocorrência. O delegado foi simpático, mas direto. Me disse que casos de clonagem e fraude de cartão eram super comuns, mas que a investigação podia demorar meses, que eu precisava juntar todas as provas possíveis de que não fui eu quem fez as compras. Voltei para casa e comecei a vasculhar cada canto do apartamento procurando o cartão. Revirei gavetas, bolsos de jaquetas, mochilas antigas. Nada. Ele simplesmente tinha sumido. Tentei lembrar o sábado, minuto por minuto. Supermercado, passei o cartão, coloquei as compras no carro, voltei para casa. Será que deixei cair no estacionamento? Será que alguém pegou? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, fazendo contas na cabeça. Se o banco decidisse que eu era responsável, como eu ia pagar isso? Não tinha economia suficiente. Teria que vender meu carro, talvez até sair do apartamento. Minha vida inteira desmoronando por causa de algo que eu nem fiz. Na manhã seguinte, voltei ao banco. Dessa vez, pedi para falar com um gerente. Queria entender melhor como o processo ia funcionar. O gerente, um cara de uns 40 anos chamado Gustavo, me recebeu na sala dele. Foi educado, mas eu podia ver no olho dele aquela desconfiança. Rafael, vou ser honesto com você. Casos assim são complicados. A gente precisa investigar, ver se houve fraude real ou se foi negligência sua. Negligência? Eu nunca dou minha senha para ninguém, nunca caio em link falso, sempre confiro o extrato. Eu entendo, mas olha só, ele virou a tela do computador para mim. Várias dessas transações foram feitas com senha, com a sua senha. Meu sangue gelou. Isso é impossível. Minha senha só eu sei. Eu nem anoto ela em lugar nenhum, tá só na minha cabeça. Gustavo suspirou. Olha, não tô te acusando de nada, mas a gente precisa investigar, porque se as compras foram feitas com senha, o sistema entende que foi você quem autorizou. Saí do banco me sentindo pior do que quando entrei. Como alguém tinha minha senha? Eu nunca tinha contado para ninguém. Era uma combinação aleatória de números que só eu sabia. Nada relacionado a datas importantes, nada óbvio.
Fiquei tentando pensar em alguma situação onde eu pudesse ter digitado ela e alguém ter visto por cima do meu ombro, mas não lembrava de nada. Nos dias seguintes, comecei a minha própria investigação. Primeiro, entrei em contato com as lojas onde as compras foram feitas. Algumas foram super prestativas, outras nem tanto. Uma joalheria em São Paulo me mandou o comprovante da compra. Tinha uma assinatura, mas definitivamente não era a minha. Fotografei tudo, guardei como prova. Depois, peguei o extrato e marquei cada transação num mapa. As compras estavam espalhadas por várias cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, até Porto Alegre, todas feitas em menos de uma semana. Obviamente, era impossível eu estar em todos esses lugares. Eu trabalhava de casa, tinha reuniões online gravadas que provavam onde eu estava em determinados horários, mas o banco continuava investigando e a dívida continuava lá, pendurada sobre minha cabeça como uma guilhotina. 2 semanas depois do pesadelo começar, eu recebi uma ligação estranha. Era um número que eu não conhecia, de São Paulo. Atendi com receio. Alô? Rafael? Era uma voz feminina, jovem. Sim, quem é? Você não me conhece, mas eu acho que você precisa saber de uma coisa. Meu coração acelerou. O quê? Eu trabalho num shopping aqui em São Paulo. Ontem, uma mulher tentou usar um cartão que foi negado. Ela deixou cair a bolsa e um monte de cartões caiu no chão. Uns 15, 20 cartões. Diferentes nomes. Eu achei estranho e anotei alguns dos nomes antes de ela ir embora. O seu era um deles. Eu segurei o telefone com tanta força que minha mão doeu. Você lembra como ela era? Sim, morena, cabelo longo, mais ou menos uns 30 anos. Tinha uma tatuagem no braço esquerdo, uma flor. E você chamou a polícia? Não, eu não tive certeza na hora, mas aí eu pesquisei seu nome, achei você nas redes sociais e achei que devia te avisar. Agradeci 1000 vezes, peguei todas as informações que ela tinha e liguei imediatamente para o delegado. Ele pareceu interessado, disse que ia verificar câmeras de segurança do shopping. Pela primeira vez em semanas, senti um fio de esperança. Mas essa esperança logo se transformou em raiva. Raiva de ter sido vítima. Raiva de estar passando por isso sem ter feito nada de errado. Raiva do sistema que me tratava como culpado até provar inocência. Passei a próxima semana ligando para a delegacia todo dia, até que finalmente tive notícias. Eles tinham identificado a mulher pelas câmeras de segurança. Ela já tinha ficha criminal, fazia parte de uma quadrilha especializada em clonagem e fraude de cartões. E o melhor de tudo, eles tinham prendido ela. Quando o delegado me contou isso, eu desabei. Comecei a chorar ali mesmo, no meio da delegacia. Era um alívio tão grande, tão intenso, que eu não consegui segurar. Finalmente tinha prova concreta de que não fui eu. Mas a batalha ainda não tinha acabado. Mesmo com a prisão da criminosa, o banco estava demorando para cancelar a dívida. Eles diziam que precisavam concluir o processo interno, verificar documentação, confirmar tudo. Enquanto isso, eu continuava com R$150 mil no meu nome. 1 mês se passou. Depois 2. Eu estava vivendo num limbo. Não podia planejar nada, não conseguia dormir direito, vivia com aquela ansiedade constante comendo por dentro. Meus amigos tentavam me animar, mas era impossível relaxar sabendo que minha vida financeira estava destruída. E então, numa quinta-feira à tarde, recebi um e-mail do banco. Meu coração parou quando vi o assunto. Conclusão do processo de contestação. Abri com as mãos tremendo. Prezado Rafael, informamos que após análise detalhada e investigação completa, concluímos que as transações contestadas foram de fato fraudulentas. A dívida foi cancelada e seu nome está limpo. Pedimos desculpas pelo transtorno. Li e reli umas 10 vezes para ter certeza. Dívida cancelada, nome limpo, estava livre. Eu gritei. Gritei tão alto que o vizinho bateu na parede, mas eu não me importei. Liguei para minha mãe chorando, liguei para os meus amigos, contei para todo mundo. O pesadelo tinha acabado. Mas sabe o que ficou? O trauma. Até hoje, 3 meses depois, eu checo meu extrato todo dia. Às vezes acordo de madrugada e confiro de novo, só para ter certeza. Meu cartão agora fica dentro de um porta-cartão com bloqueio RFID. Eu mudei todas as minhas senhas, ativei a autenticação em 2 fatores em tudo. E mais importante, eu aprendi como essas quadrilhas funcionam. A polícia me explicou tudo depois. Aquele dia no supermercado, quando usei meu cartão, provavelmente tinha alguém observando.
Eles usam câmeras minúsculas escondidas em bolsas ou até em relógios para capturar os dados do cartão quando você passa na máquina. E para a senha, eles ficam de olho mesmo, observando os seus dedos no teclado, ou às vezes até trocam o teclado da máquina por um falso que grava tudo o que você digita. É assustador pensar como é fácil para essas pessoas. A gente acha que está seguro, que toma cuidado, mas eles estão sempre um passo à frente. E quando acontece, você vira só mais um número na estatística, só mais uma pessoa tentando provar sua inocência enquanto a dívida cresce. Hoje eu conto essa história não para assustar ninguém, mas para alertar, porque aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer um. E se acontecer com você, não desiste. Junta todas as provas que conseguir. Faz boletim de ocorrência, liga no banco todo dia se for preciso. Não aceita ser tratado como culpado quando você é a vítima. Aqueles 2 meses foram os piores da minha vida. A sensação de impotência, de ver sua vida desmoronando e não poder fazer nada, é algo que eu não desejo para o meu pior inimigo. Mas saí do outro lado, sobrevivi. E agora estou mais atento, mais cuidadoso e definitivamente mais paranoico com qualquer coisa relacionada a dinheiro. 150 mil reais. Podia ter destruído minha vida. Quase destruiu. Mas no final só me ensinou a ser mais forte e nunca, nunca baixar a guarda. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal para mais histórias reais como essa.